Bom dia, pessoal. Estou aqui hoje, eu, José Paulo e meu amigo Rony Alves, para explanar o nosso Plano Anual de Ensino 2020 no componente curricular Educação Física, na etapa do ensino médio, com as séries primeira, segunda e terceira, com um quantitativo de aula por semana sendo uma só. Falando um pouco da Educação Física, ela é o componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da história. Nessa concepção, o movimento humano está sempre inserido no âmbito da cultura e não se limita ao deslocamento espaço-temporal de um segmento corporal ou de um corpo todo. Brasil 2017. Bom, na nossa ementa, nas aulas de educação física, as práticas corporais devem ser abordadas como um fenômeno cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e contraditório. Dessa forma, é possível assegurar aos alunos a reconstrução de um conjunto de conhecimentos que permitam ampliar sua consciência a respeito de seus movimentos e dos recursos para o cuidado de si e dos outros, e desenvolver a autonomia para a apropriação e utilização da cultura corporal de movimento em diversas finalidades humanas, favorecendo assim a sua participação de forma confiante e autoral na sociedade. Brasil 2017. Então, falando sobre os nossos objetivos para o ano, na BNCC nós temos 7 competências específicas para a educação física, que são a primeira, compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas artísticas, corporais e verbais e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo. Na segunda competência, fala que temos que compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitar as diversidades, a pluralidade de ideias e posições, e atuar socialmente com base em princípios e em valores assentados na democracia, na igualdade e nos direitos humanos, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, assim combatendo preconceitos de qualquer natureza. A terceira competência específica é utilizar diferentes linguagens artísticas, corporais e verbais para exercer, com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global. A competência número 4, ela visa compreender as línguas como fenômeno geopolítico, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como respeitando as variedades linguísticas e agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza. A competência específica número 5, ela fala que o objetivo é compreender os múltiplos aspectos que envolvem a produção de sentidos nas práticas sociais da cultura corporal de movimento, reconhecendo-as e vivenciando-as como forma de expressão, valores e identidades, em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade. A competência número 6, ela fala que devemos apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado
e reconstruir produções autorais individuais e coletivas, de maneira crítica, criativa e com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. Falando agora sobre a competência número 7, a última e não menos importante, que tem como objetivo mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas e criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, engajando-se em práticas autorais e coletivas, de aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal coletiva. Bom, essas foram as 7 competências. Agora vamos dar entrada aos nossos bimestres com nosso conteúdo programado e nossas unidades temáticas, metodologias e nossas habilidades. Vamos lá. No primeiro bimestre, nosso conteúdo a gente escolheu foi esporte, com 3 habilidades, que são, a primeira que a gente escolheu foi vivenciar práticas corporais e significá-las em seu projeto de vida como forma de autoconhecimento, autocuidado com o corpo e com a saúde, socialização e entretenimento. A segunda habilidade foi analisar interesses, relações de poder e perspectivas de mundo nos discursos das diversas práticas de linguagem, artísticas, corporais e verbais, para compreender o modo como circulam, constituem-se e reproduzem significação e ideologias. A terceira é selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para interagir socialmente em práticas corporais, de modo a estabelecer relações construtivas, empáticas, éticas e de respeito às diferenças. Bom, nosso conteúdo programático se dá ao esporte e qualidade de vida, esporte e saúde, esporte e educação e o esporte adaptado. A metodologia que a gente utilizará será com a utilização de recursos de audiovisuais, como projetores, notebook, TV e etc. A realização de práticas avaliativas, aplicação de prática dos conteúdos ministrados, avaliação prática dos conteúdos ministrados, aulas expositivas e dialogadas, demonstrações práticas em vídeo e textos, exercícios práticos individuais em duplas e coletivos, os jogos pré-desportivos e as dinâmicas em grupo. Isso tudo no nosso primeiro bimestre, com o conteúdo, a nossa unidade temática sendo o esporte. Vamos agora ao segundo bimestre, com a nossa unidade temática sendo ginástica, cuja habilidades nós escolhemos 3, que são praticar, significar e valorizar a cultura corporal de movimento como forma de autoconhecimento, autocuidado, construção de laços sociais em seus projetos de vida. A segunda é compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens, para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos. A terceira habilidade é mapear e criar, por meio de práticas de linguagem, possibilidades de atuação social, política, artística e cultural para enfrentar desafios contemporâneos, discutindo seus princípios e objetivos de maneira crítica, criativa, solidária e ética. A última habilidade, que é a quarta habilidade que escolhemos, foi analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de poder presentes nas práticas corporais, adotando posicionamento contrário a qualquer manifestação de injustiça e desrespeito aos direitos humanos e valores democráticos. Nosso conteúdo programático, temos a ginástica de condicionamento físico. Dentro dela, dividimos alguns assuntos, que são benefícios da ginástica de condicionamento físico, importância de ter um bom condicionamento físico, o emagrecimento saudável, como ganhar condicionamento físico, o sedentarismo, que é um assunto bem importante nos dias de hoje, a importância
do alongamento. E também temos os tipos de ginástica de condicionamento físico e vivência prática. Bom, temos o condicionamento aeróbico e anaeróbico, exercícios progressivos, circuitos de exercícios, ginástica funcional, ginástica geral, ginástica localizada e a ginástica aeróbica. Dentro da nossa metodologia, utilizaremos os recursos audiovisuais, como os projetores, o notebook, TV. Realizaremos também avaliação prática. Também aplicaremos a prática dos conteúdos ministrados, aulas expositivas e dialogadas, demonstração prática em vídeo e textos. Teremos também exercícios práticos individuais em duplas e coletivos e a dinâmica em grupo. Bom, essa foi a primeira parte do nosso trabalho, falando aqui sobre o Plano Anual de Ensino 2020. Fica agora com o Ronei Alves, que ele vai falar um pouco mais sobre o terceiro bimestre e o quarto bimestre. Beleza? Obrigado. Boa tarde, pessoal. Nessa segunda parte do vídeo, eu vou falar um pouco sobre o nosso terceiro bimestre e quarto bimestre do plano anual, os recursos e os critérios para avaliação dos alunos. Bom, no terceiro bimestre, nosso conteúdo será danças. Nós escolhemos 3 habilidades: participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens artísticas, corporais e verbais, levando em conta suas formas e seus funcionamentos para produzir sentidos em diferentes contextos. A segunda é selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para interagir socialmente em práticas corporais, de modo a estabelecer relações construtivas, empáticas, éticas e de respeito às diferenças. A terceira, analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de poder presentes nas práticas corporais, adotando posicionamento contrário a qualquer manifestação de injustiça e desrespeito a direitos humanos e valores democráticos. O nosso conteúdo programático terá danças do Brasil e do mundo e danças urbanas. A metodologia segue sendo a mesma da primeira e do segundo bimestre. Já no quarto bimestre, nós decidimos colocar brincadeiras e jogos, apesar de acharem que não é tanto para o ensino médio, mas aprofundando nesse conteúdo, dá de fazer bastante coisas com os alunos. Nós escolhemos mais 3 habilidades: apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de legitimação das manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo visão crítica e histórica. Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para interagir socialmente em práticas corporais, de modo a estabelecer relações construtivas, empáticas, éticas e de respeito às diferenças. E a terceira, vivenciar práticas corporais e significá-las em seu projeto de vida, como forma de autoconhecimento, autocuidado com o corpo e com a saúde, socialização e entretenimento. O nosso conteúdo programático tem jogos eletrônicos, que é algo muito presente nessa etapa, não só nessa etapa como todas as outras. Hoje as crianças já nascem jogando em celulares, em videogames, e brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana, que é um conteúdo bastante legal para a gente aprofundar as crianças, os adolescentes no caso. A metodologia segue a mesma dos primeiros bimestres. Bom, os recursos utilizados para as aulas na quadra e na sala: utilização de data show, notebooks, livros didáticos, pincel e outros materiais para aulas expositivas. Para as aulas práticas, utilização de bolas de diversas modalidades, mesas de tênis de mesa, raquetes para tênis de mesa, coletes, cones, bastões de madeira,
apito, cordas, cronômetro, bambolês, traves, tabelas, rede de vôlei, colchonetes e tatames. O nosso método de avaliação, ele avalia de acordo com o aprendizado do aluno nos conteúdos ministrados. O que significa isso? Conforme o aluno vai mostrando um desenvolvimento daquilo que a gente pretende abordar, ele vai pontuando nota. Ou seja, a nota só vai ser dada no final com o total aprendizado que ele vai ter em cada bimestre. E para isso, os meios utilizados serão rodas de conversa com os alunos após as aulas, relatórios, dinâmicas, redações e autoavaliações. Isso aqui é bom para a gente ter um feedback do aluno sobre o que ele aprendeu, o que ele deixou de aprender, o que ele não entendeu, etc. E a avaliação dos conteúdos conceituais envolve a capacidade do aluno em fazer uma abordagem de conceitos, fatos e princípios que possam conduzi-lo à representação da realidade, operando através de símbolos, ideias, signos e imagens. Observar a capacidade do aluno de adquirir informações. Essa seria, então, a principal meta da nossa avaliação. E vivenciar situações, problemas que lhe permitam a aproximação de novos conhecimentos, que o conduzam à construção de generalizações parciais e que, ao longo de suas experiências, o possibilitarão a elaboração de conceitos mais abrangentes. Dos conteúdos procedimentais, observar a autonomia dos alunos em analisar e criticar os resultados obtidos e os processos colocados em ação. Atingir as metas a que se propõe nas atividades escolares, de fundamental importância, uma vez que permite incluir conhecimentos, organização, comparação dos dados, argumentação, verificação, revisão de textos escritos, dentre outros. E a avaliação dos conteúdos atitudinais. Desenvolver normas e valores que permeiam todas as ações educativas. Ter respeito aos colegas e professores. Participar ativamente nas aulas, executar os exercícios e as tarefas de casa. Ou seja, todas as nossas avaliações visam construir um aluno mais crítico e mais participativo. A gente quer que o aluno se sinta bem na aula, que ele participe da aula porque ele gosta. Tudo isso visa desenvolver o aluno nessas formas. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e do nosso plano de ensino. Muito obrigado por assistirem até aqui.